O tema que me foi proposto, a questão da socioafetividade e a multiparentalidade, ele realmente é um tanto quanto tormentoso, especialmente no que respeita à caracterização. No objeto do contexto daquilo que nós vamos trocar algumas ideias, a ideia é passar uma pequena evolução das relações familiares, adentrando especificamente nas questões da parentalidade e da filiação especificamente, mas fazendo um contexto de uma certa situação paradoxal que hoje existe no posicionamento dos tribunais superiores. Quando nós trabalhamos a socioafetividade e a multiparentalidade, recentemente reconhecida pelo STF, nós vamos nos dedicar ao final da palestra precisamente sobre esse julgado, nós passamos a ter conclusões que, na realidade, nos causam uma certa hesitação, porque falta, com a devida vênia, uma certa cientificidade na especificação daquilo que faz decorrer a caracterização da socioafetividade e também da multiparentalidade. Quando a gente trabalha esses assuntos, então eu vou principiar a minha participação, a fala, falando um pouco da questão relativa à repersonalização das relações familiares. Eu digo isso porque, a partir da metade do século XX, nós tivemos uma transformação brutal naquilo que nós entendemos por família. Nós tínhamos uma família patrimonializada, hierarquizada, nada democrática e excludente, em que se caracterizava por um poder autocrático do chefe, em que existia uma figura de hierarquia nítida dentro daquele contexto familiar, em que a função desempenhada por aquela família era uma função eminentemente procriacional, dentro de um contexto econômico, e eu digo excludente porque nas relações de conjugalidade nós tínhamos um único modelo de família, que era o casamento, e deste modelo de conjugalidade é que decorria a parentalidade. Filhos eram aqueles havidos das justas núpcias. Dentro dessa questão de exclusão, existia uma desigualdade manifesta, não só quanto aos filhos, mas no modo de vê-los, mas de um outro lado havia uma desigualdade manifesta também na relação de conjugalidade. O cônjuge, e aí fica claro na autoridade parental, até 1962, a mulher era excluída da autoridade parental, salvo quando desquitada, e aí sim ela poderia exercer a autoridade parental dos filhos, mas só em 1962 é que nós temos a mulher sendo recebida pelo ordenamento, pelo Estatuto da Mulher Casada, como uma colaboradora no exercício daquela autoridade parental. Pode parecer estranho que isso tenha a ver com a questão da socioafetividade, mas tem muito. Porque é justamente com a queda daquele modelo autocrático, centralizador e excludente, que não cumpria uma função que nós reconhecemos hoje, que é íncita e que faz parte das relações familiares, que é a função promocional da família, e aqueles que eu já tive oportunidade de conversar a respeito, ou em outras ocasiões que nós estivemos juntos, eu sempre insisto nisso. Nós temos que necessariamente, para desvendar categorias jurídicas, adentrar em cada uma delas, mas com uma certa cientificidade, mas nunca nos esquecendo que cada instituto tem que cumprir uma função promocional, que foi imposta pelo texto constitucional. Quando nós falamos na Constituição, há uma divisão nítida de áreas. Eu tinha um modelo de família antes, e eu passo a ter um outro modelo de família, por alguns aspectos sociais que são igualmente, absolutamente ignorados. Então, a inclusão da mulher no mercado de trabalho, a independência financeira da mulher, essa extinção da família como instituto de procriação, a redução drástica do número de filhos, pasmem, mas a regularização do divórcio no ordenamento jurídico brasileiro, tudo isso provocou uma transformação enorme no contexto e no conhecimento daquilo que nós tínhamos por família. Insisto, aquele modelo que tinha como função a procriação, não digo função, isso estava no Código Civil de 16, mas que tinha por finalidade a procriação, a disciplina de relações sexuais, para em terceiro momento falar de mútua assistência, evidentemente que ele já não cabia mais no contexto, não do legislador, mas do anseio das pessoas. Quando nós trabalhamos o anseio das pessoas, o que elas procuram em projetos existenciais, de conjugalidade ou de parentalidade, é a busca da realização pessoal. E quando nós trabalhamos realização pessoal, eu volto àquela
mudança fática, que é compreendermos as crianças e adolescentes não mais como objeto de direito. Criança e adolescente nunca falou no ordenamento. Olha que curioso, nós estamos em 2018 e as crianças continuam, nas questões existenciais, falando muito pouco. Elas são muito pouco ouvidas. Quando nós trabalhamos esse aspecto, talvez é que tenhamos essa dinâmica de um novo contexto, não só das famílias, não como ente abstrato, mas como um locus existencial em que nós desenvolvemos por excelência a personalidade. É ali que eu tenho um núcleo de afeto em que nós buscamos realização pessoal. Ninguém quer mais procriar, ninguém quer mais disciplinar a relação sexual. O que nós buscamos num projeto existencial, e aqui tem a filiação, é uma realização pessoal, mas dentro de uma repersonalização da função parental. O que muda é uma visão mais humanizada do instituto, seja ele do casamento, seja ele da união estável, seja ele da conjugalidade como gênero, mas também da parentalidade. E aí a gente passa a ter uma nova conformação. Dentro dessa nova conformação, e aí eu vou me ater especificamente na questão relativa à filiação, isso altera completamente o contexto do que nós conhecemos como parentalidade e como filiação. Por que eu digo isso? Porque a função mudou. Na verdade, entender todos os institutos dentro de uma necessidade de promover a tutela da dignidade das pessoas, e essa expressão que eu sempre gosto de citar, que é do Fabrício Panza, que ele diz o seguinte: não basta ser lícito para se ter como jurídico. É indispensável que, ao aplicar a lei, o legislador cumpra uma função promocional de tutelar a dignidade das pessoas, de tutelar aquilo que efetivamente se espera enquanto núcleo existencial. Por que eu digo isso? Porque ele não basta que ele aplique friamente a lei. Aquela técnica de subsunção do fato à norma é do passado. Eu tenho que tornar a letra viva, porque muitas vezes a literalidade da lei, ela não cumpre função promocional. E dentro desse modelo de parentalidade ou de filiação, e aqui eu vou perder 2 minutos, vejam como nós temos uma reinterpretação da mesma regra no Código Civil de 16 e no Código Civil de 18, porque essa é a demonstração do novo modelo de parentesco, ou de novo modelo de filiação. Quando eu trabalho no Código Civil de 16, existiam 2 dispositivos, como se falava na presunção de filiação, que diziam o seguinte: não basta a confissão da mulher em relação à infidelidade para afastar a presunção de paternidade. Não basta a admissão pela esposa de que o filho não é do marido para afastar a presunção de paternidade. Aquele dispositivo do Código de 16 visava, entre aspas, a paz doméstica, no momento em que nós não tínhamos o determinismo biológico provocado pelo DNA. Mas esses mesmos dispositivos, após o DNA, foram repetidos no Código Civil de 2002. E lá estão consignados que não basta a confissão da mulher para afastar a presunção de paternidade, não basta a admissão de que o filho não é do marido para afastar a presunção de paternidade. E eu diria, são os mesmos dispositivos? Na literalidade, sim. Na função que eles cumprem, nenhuma. Por que nenhuma? Porque antigamente eles protegiam a mulher, a presunção de filiação. E hoje, dentro desse novo modelo, que eu quero chamar a atenção para os senhores, eu tenho uma nova perspectiva promocional para quando o meu filho, havido de justas núpcias, se é assim que eu posso dizer, vier e disser o seguinte: a minha esposa disser, eu vou anular o assento de nascimento, porque este filho não é teu, admissão de que o filho não é meu. Ou então, a infidelidade dela, a falta da fé conjugal, ela vem e diz: olha, realmente eu faltei a fé conjugal enquanto casados, e está aí o resultado dele, que é o seu filho mais velho. E eu vou dizer, não basta a sua confissão, não basta a sua admissão de que o filho não é meu, porque ele é meu, está na lei. Ou seja, mudou de lado. Esse é um novo modelo de função promocional, naquilo que a gente entende como uma paternidade jurídica, porque estava reconhecido, mas substancialmente como a paternidade que surge do afeto, das relações socioafetivas. Porque paternidade e filiação, elas não batem no determinismo genético. Na verdade, isso é construção cultural. E aí surgem essas novas modalidades, não só da parentalidade jurídica, mas da parentalidade biológica e agora daquilo que nós falamos da socioafetividade.
Quando trabalhamos esse contexto, a filiação socioafetiva, ela parte de alguns eixos. Quais foram esses eixos trazidos por essa evolução que implicaram na socioafetividade? Primeiro, no reconhecimento de que a filiação não decorre de um determinismo biológico. Eu tenho outras origens. E no passado já se falava da adoção. De um outro lado, eu tenho a igualdade quanto à origem da filiação, e eu tenho mais do que a igualdade à origem da filiação, a vedação a qualquer discriminação quanto a essa origem. Não interessa se eu tenho uma filiação biológica, não interessa se eu tenho uma filiação jurídica, e não interessa se ela tem origem socioafetiva. O que interessa é a condição de filho, o status de filho. Mais do que isso, eu tenho também a inexistência de hierarquia entre esses modelos. E por que eu chamo a atenção disso? Porque isso no papel é bonito. Mas vocês constatarão que não é essa a visão dos tribunais superiores. E a coisa ficou um pouco baralhada agora. Por fim, a evolução de que necessariamente essa foi uma construção muito positiva, de que ancestralidade não implicava parentalidade. E aqui eu cito o presidente, quando ele trabalha numa obra em que ele escreve, que ele fala da função de pai. Pai é aquele que dá a mão, aquele que conduz. E quando ele diz isso, essa é a reinterpretação da função parental, que vem sendo consolidada, que vem sendo edificada. Dentro desse modelo, existem alguns fundamentos legais, evidentemente. Porque tudo aquilo que se fala de função promocional, não se pode fugir do sistema. Pode não estar no código, mas dentro do sistema deve estar. Eu não posso criar algo que não existe. Eu vou recorrer ao sistema para dar uma unidade, uma harmonia na interpretação daquilo que efetivamente merece ser dito. Exemplo, e eu destaco aqui a excelente palestra do professor Pianowski, quando ele busca dentro do sistema a solução daquilo que nós não encontramos mais na literalidade da legislação infraconstitucional. Quando ele diz, lá na legislação infraconstitucional, eu reduzo a solução do problema aos artigos 3º e 4º e digo, olha, ou você é absolutamente incapaz, ou você é relativamente incapaz, e agora você colhe todas as consequências de ser um relativamente incapaz, correndo prescrição. Não pode. Na unidade sistemática, ele não busca numa aventura. Ele busca no sistema, lá na Convenção de Nova York, que foi internalizada por um decreto presidencial para dizer, lá está a solução. É nesse sentido que eu quero chamar a atenção para os senhores. E eu busco, dentro do fundamento legal, o princípio da socioafetividade nos artigos 1º e 3º, que é a dignidade da pessoa humana e da solidariedade, e no 227, parágrafo 6º, que trata da igualdade de filiação e a vedação a qualquer discriminação quanto à origem. No Código Civil, eu tenho várias passagens onde o legislador, onde o doutrinador, já que o nosso legislador não legislou expressamente, ele deixou as chamadas válvulas de escape para interpretarmos a socioafetividade. Então eu busco no 1593, quando diz que a filiação pode ser, o parentesco pode ser natural ou civil, conforme decorra do sangue ou de outra origem, qualquer outra origem. O 1596, que trabalha a igualdade da filiação. O 1597, 5, que trata da fecundação heteróloga, com material genético de terceiro, autorizado pelo marido. Todos esses artigos subsidiam a ideia de que eu não tenho uma paternidade puramente biológica, tampouco uma paternidade exclusivamente jurídica. Eu posso ter uma paternidade que parta de uma relação de fato, a partir de determinados elementos que nós vamos constatar. E o próprio artigo 48 do ECA, que expressamente determinou o seguinte, cabe a investigação da origem biológica a qualquer momento. Isso não quer dizer que vai investigar parentesco também, que é a diferença de ancestralidade e parentalidade. Quando a gente trabalha tudo isso, dentro desse contexto da relação de socioafetividade, é importante ser dito o seguinte, não é o afeto que cria o vínculo. Na verdade, o elemento anímico, ninguém exige afeto de ninguém. O que cria o vínculo são as relações sociais dele decorrentes, que decorrem do afeto. E, na verdade, isso está muito ligado, inclusive, à boa-fé objetiva. E eu digo por quê? Porque, intimamente, isso está ligado ao comportamento que as partes mantiveram durante anos e que se consolida no tempo. O Cláudio Bueno de Godoy tem uma expressão que ele diz, não se deve confundir a noção jurídica de afetividade com a compreensão comum do sentimento de afeto. Ao invés de prescrutar o sentimento íntimo que se nutre pelo filho, será preciso objetivamente colher indicativos à situação
de parentalidade revelada de diversas maneiras, como a comunhão de vida, formação, educação, cuidado, sustento dispensado a quem assim se trata, se chama e se reconhece como filho. Essa é a função de pai. Aqui reside a consolidação da socioafetividade, em que eu tenho determinados requisitos para a sua caracterização. Quais seriam esses requisitos de caracterização? E aqui a doutrina diverge. Eu tenho várias dúvidas quanto a isso. Quais os elementos efetivamente são contundentes na caracterização da socioafetividade? Então, será que eu tenho socioafetividade de um rapaz de 24 anos, em que a mãe dele se divorciou, ele conhece o marido da mãe, e aos 50 se formou uma socioafetividade? Ou eu tenho que estar na fase edipiana e pré-edipiana, que dizem, forma a personalidade e vincula aquela figura, para eu ter essa socioafetividade? Então, o que eu digo para vocês, não é uma posição pessoal, é uma posição da doutrina majoritária. E aqui eu colho na doutrina, por referência a uma obra pioneira, o professor Paulo Neto Lobo. Todos os autores trabalham na socioafetividade um elemento de caracterização, que é a posse do estado de filho, em que exige 3 elementos, não concomitantes mais como no passado. Eles podem ser independentes, desde que vistos com outros elementos. Exemplo, quais são os elementos? Nome, tratamento e reputação. Ou seja, na posse do estado de filho para a consolidação da socioafetividade, a sociedade tem que reputar naquele trato uma relação paterno-filial. Tratamento, aquele pai, filho, mãe, filho, genitor e descendente devem se tratar como tal, como pai e filho. Então é reputação e tratamento. E, se possível, o nome, que ocorre, por exemplo, na chamada adoção à brasileira, em que eu registro o filho alheio como próprio. Aqui eu tenho a posse do estado de filho, numa convivência familiar duradoura, não pode ser um elemento episódico, um átimo. Aquilo deve se consolidar no tempo para que efetivamente produza os efeitos da posse do Estado. E por fim, e aqui eu cito o professor Paulo Lobo, interessante essa situação, porque ele exige uma relação de afetividade familiar. E por que é tão importante essa relação de afetividade familiar? Porque eu afasto o apadrinhamento, eu afasto a situação do padrasto, que, sem critérios, nós poderemos ter a confusão de que ali haveria uma paternidade socioafetiva, com as consequências dela decorrentes, quando isso, na verdade, não é verdade. Hoje, a figura do padrasto e da madrasta não são e não devem mais ser aquela dos filmes de Walt Disney, do mal. A madrasta e o padrasto, na verdade, exercem sim uma função de acolhimento. Porque quem ama o cônjuge, na verdade, dedicará afeto ao filho dele. Isso é natural que assim o seja. Cobrar dessa situação de apadrinhamento, do padrasto e da madrasta, o risco de uma paternidade socioafetiva é o direito impondo o afastamento. Como hoje ocorre, nós sabemos, em muitos casais que temem a união estável e evitam um relacionamento mais espontâneo e mais próximo, receosos das consequências que eles podem provocar num trato que deveria ser espontâneo e de puro afeto. Então, quando a gente trabalha as relações de afetividade familiar, eu tenho aquelas relações de viver como família, não o desempenho de um apadrinhamento, não a função de carinho que um padrasto deve ter. Aqui eu teria os requisitos caracterizadores para a comprovação da socioafetividade naquilo que a doutrina trata como comum. Se eu buscar os autores, todos eles relacionam esses 3 elementos. O que é curioso, que quando nós trabalhamos isso, é que como os tribunais superiores veem isso? Será que isso é aplicado? Existe a possibilidade jurídica da investigação de paternidade socioafetiva? O STJ já disse que sim. Então disse lá, ação declaratória de maternidade ajuizada com base em os laços de afetividade, desenvolvendo-os ao longo da vida, desde os 2 anos de idade até o óbito da genitora, com a mãe socioafetiva, visando o reconhecimento do vínculo de afeto da maternidade, com consequente alteração do registro civil de nascimento. Era uma ação que foi julgada por impossibilidade jurídica do pedido, o STJ reformou e mandou processar a ação. Ou seja, teoricamente, portanto, para o STJ, a filiação socioafetiva, ela é possível juridicamente. Ok. Mas como ele interpreta isso, quando eu tenho a investigação em si, não a procedibilidade dela?
Paradoxalmente, o STJ vem e exige, nessa ação de investigação de maternidade pós-mortem socioafetivo, que exista uma declaração de vontade, uma manifestação inequívoca de vontade daquela em que se busca a filiação, a situação de maternidade. Então, aquela que cuidou faleceu e aquela que foi cuidada durante uma vida toda ingressou com a ação pleiteando o reconhecimento. O STJ, surpreendentemente, vem e diz: reconhecida depende de demonstração da vontade manifestada do adotante de estabelecer os laços de parentesco com efeitos patrimoniais. Nesse outro acórdão do Belize, ele é mais contundente. Ele diz: o estabelecimento da filiação socioafetiva requer a vontade clara e inequívoca da pretensa mãe socioafetiva, ao despender expressões de afeto, de ser reconhecida voluntariamente como tal, bem como a configuração da demonstração da posse de estado de filho. Embaixo, a constituição da filiação socioafetiva perpassa necessariamente pela vontade. Nas duas ações, não declarada em vida essa vontade, ainda que por instrumento particular, não precisa ser por instrumento público, julgaram improcedente as ações. E aí vem a questão dessa socioafetividade, quando a gente trabalha a relação do pai no que respeita às crianças. Como que o STJ vê isso? O STJ vê isso da seguinte maneira: presentes aqueles elementos caracterizadores de posse de estado de filho, de convivência duradoura, levada a registro, a socioafetividade está consolidada e não cabe impugnação do registro do assento de nascimento por parte do pai. Aquele que reconheceu e depois quer impugnar o assento, prestigia-se a socioafetividade se presentes aqueles elementos. Insisto, na linha do pai para o filho. Aquele que pretende impugnar, prevalece a socioafetividade. Só que na linha inversa, curiosamente, mesmo que presentes os requisitos caracterizadores de posse de estado, convivência familiar duradoura e afetividade familiar, o STJ ignora a existência da socioafetividade e, ao contrário, diz que, embora presente a socioafetividade, é um direito à investigação do vínculo biológico. Qual o entendimento consolidado do STJ até tempos atrás? É esse aqui. Segundo a tese da qual a paternidade socioafetiva sempre prevalece sobre a biológica, deve ser analisada com bastante ponderação e depende sempre do exame do caso concreto. É que, em diversos precedentes dessa corte, a prevalência da vontade socioafetiva sobre a biológica foi proclamada em contexto de ação negatória de paternidade. Aí prevalece a socioafetividade. Mas quando for no melhor interesse da prole, não prevalece a socioafetividade. É um direito impugnar o assento, então eu não tenho o direito de ser pai, ainda que meu filho tenha sido por mim criado desde que nasceu. Ele pode me impugnar a qualquer momento. Essa é a visão do STJ. Esse é o posicionamento que prevalecia no STJ. Quais são as conclusões sobre a socioafetividade dentro do STJ? Que, embora presentes os requisitos de caracterização da socioafetividade, convivência familiar, relação de afetividade, duradoura, tudo isso, na investigação de paternidade, em que eu não tenha assento particular ou público, exige, além daqueles elementos, uma declaração de vontade. Segunda conclusão. Naquelas outras situações em que o pai tenta impugnar o ato de perfiliação, presentes aqueles elementos caracterizadores, prevalece a socioafetividade e afasta a negatória. Por fim, quando o filho, mesmo que presentes os elementos caracterizadores da socioafetividade, queria buscar a sua ascendência biológica, inclusive com fins de parentesco, o STJ ignorava a socioafetividade e permitia a investigação da ancestralidade com fins de parentalidade. Ou seja, qual é a unidade de entendimento? Nenhuma. Isso prestigia ou desprestigia a socioafetividade? Essa situação mudou consideravelmente por conta da recente decisão do tema 622 do STF, que diz que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em documento público, não impede o reconhecimento do vínculo biológico concomitante, do vínculo de filiação
concomitantemente ao vínculo biológico. Quando o STF decide sobre isso, paradoxalmente, eu não sei se os senhores tiveram acesso ao acórdão completo, que é de um xará seu, o caso Rodrigo de Santa Catarina. Esse acórdão é um acórdão bastante extenso, mas eles pouco falam dos requisitos de caracterização de socioafetividade e de multiparentalidade. Melhor, eles nada falam. Exceção aos votos do ministro Fachin, do falecido Theory, que ingressam nessa situação de socioafetividade e de igualdade da filiação, simplesmente eles permitiram, num caso que é o oposto daquilo que está no tema de repercussão geral, eles permitiram que eu possa, então, independentemente de uma paternidade socioafetiva, de uma filiação socioafetiva, declarada ou não em documento particular ou público, ter um vínculo biológico concomitante. Quando a gente trabalha isso, quais são as primeiras conclusões que eu chego? O STF não vinculou a socioafetividade à declaração de vontade em documento particular ou público. Ou seja, abriu as portas para aquelas ações de investigação de paternidade baseadas exclusivamente na socioafetividade. Tenha ou não declaração do pretenso investigado. Segunda conclusão, reconheceu expressamente a afetividade como valor jurídico e a paternidade socioafetiva como categoria jurídica. E aqui exige de nós, operadores, uma análise mais detida, de uma forma um pouco mais científica do que tem sido feito. Terceiro, reconhece expressamente a possibilidade da multiparentalidade. Mantém os requisitos para socioafetividade, aqueles que nós falamos, requisitos de caracterização, mas nada disse sobre quaisquer requisitos para a paternidade biológica. Então, se eu quiser a socioafetiva, eu tenho que ter os pressupostos, os requisitos caracterizadores. Para a biológica, eu preciso ter nada, só apenas o vínculo. E terceiro, não declinou os requisitos para a caracterização da multiparentalidade, deixando transparecer a possibilidade de sua generalização. Pessoal, aqui eu tenho algumas questões interessantes. Feito isso, configurada a parentalidade socioafetiva, registrado ou não, o filho vai poder investigar a parentalidade biológica com multiparentalidade em qualquer circunstância. Ou seja, passou a ser regra geral, que a regra, filho socioafetivo, registrado, registrei filho alheio como próprio. A partir de hoje, ele não ingressa mais com ação anulatória apenas com ou investigação de paternidade cumulada com multiparentalidade, e a consequência inexorável é essa. Aqui nós vamos ter o problema do Dr. Anderson, porque vai repercutir, nós vamos ver algumas repercussões. 2, eu como genitor biológico, vou poder reconhecer o filho a qualquer momento, daquele que foi registrado apenas pelo genitor socioafetivo? 3, mantém-se o direito ao reconhecimento, à investigação da origem genética, ancestralidade, alheio a qualquer pretensão à parentalidade? Exemplo, vou poder ingressar no banco de sêmen e saber qual é a minha origem genética? Vou poder ingressar, por exemplo, na questão da adoção, na inseminação heteróloga e descobrir qual é a minha origem genética? O professor Paulo Neto Lobo diz, nas duas últimas hipóteses, que não, que se mantém a situação anterior. O que a gente trabalha aqui, então, é assim, para o STF, quais são os requisitos da socioafetividade? Aqueles mesmos 3 do STJ. E para a multiparentalidade, o STF, naquele acórdão, que é paradigma, não declinou. Para mim, são os mesmos. E aqui eu vou estender a minha posição, já indo para o final da minha fala. Eu não consigo compreender toda uma construção que foi edificada pelo IBDFAN na generalização da multiparentalidade. Eu respeito esse ponto de vista. Mas eu concordo com a lição do professor João Ricardo Brandão Aguirre e concordo também com o professor Cristiano, quando eles dizem que só haverá multiparentalidade quando estiverem presentes os requisitos para a socioafetividade, em especial para o afeto.
O professor João Aguirre tem uma passagem, é um texto que ele escreveu para uma revista Qualis, está na internet, inclusive, um belo texto. Ele diz: a multiparentalidade sempre terá como limite a afetividade. Somente existirá a possibilidade de multiparentalidade quando provada a afetividade de todos os relacionamentos. Se o objeto for eminentemente patrimonial, com vista somente à obtenção de benefícios econômicos, tais como pleito sucessório, ou alimentos em que não tenha existido vínculo afetivo, e represente um ganho fácil, a multiparentalidade não se consolidará. Eis que o código genético, por si só, não é capaz de concretizá-la, sob pena de voltar o viés patrimonialista característico do sistema anterior. Eu concordo em gênero, número e grau. A multiparentalidade, e por isso que eu ressaltei, para a socioafetividade, o STF fala dos elementos de posse de Estado, de convivência familiar duradoura. Mas para a investigação do vínculo biológico, ressalvado que lá no tema 622 foi assegurado de forma indistinta, ele diz nada. Posso investigar a paternidade biológica porque no conceito e nos fundamentos do acórdão, isso traduz num direito à felicidade, na realização pessoal e na paternidade responsável. Eu não sei se responsável, mas eu tenho dúvidas que talvez nós tenhamos uma paternidade irresponsável. Quando a gente trabalha isso, no meu modo de ver, ausente afetividade desse trato, exemplo, aquele que forneceu material genético para as duas moças e com elas convive, ali tem multiparentalidade. As duas jovens que ali tiveram um relacionamento, ali tem multiparentalidade, nascendo uma criança com posse de Estado, convivência, etc. e tal. Mas permitir a busca da ascendência genética com fins de parentesco, quando eu tenho uma paternidade consolidada, eu também vou citar, a exemplo do Pianovski, o José Fernando Simão. Deste acórdão nós temos um cenário ideal e um possível. O cenário ideal é que a multiparentalidade e a socioafetividade foram asseguradas pelo STF. Mas no entendimento possível, há que se preocupar se nós não tivermos uma redução do afeto. E aí eu lanço a vocês, talvez, o desafio de ler o voto do professor Fachin, que defendeu, a meu ver, a viga mestra daquilo que o IBDFAN sustenta. Não porque é o IBDFAN, não porque eu sou diretor do IBDFAN com muito orgulho, mas porque é aquilo que representa a evolução do conceito de família, da função promocional do desempenho da paternidade e da filiação. Há um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, num DNA de 2 autores contra um réu, e que, positivos os DNAs, o desembargador Cláudio Bueno de Godoy diz o seguinte: a paternidade não se constrói no quinhão hereditário de ninguém. Julgo improcedente a ação. Me parece que essa é a razão. Porque daí nós teremos uma série de consequências graves. E eu diria, como é que fica a autoridade parental na multiparentalidade? Compartilhada, como está na regra, com as exceções de quando não couber o compartilhamento. Como eu desempenho a autoridade parental? Todos desempenham a autoridade parental. Como fica a questão dos alimentos? Todos estarão jungidos na obrigação alimentar, inclusive os avós. E também a questão relativa ao direito sucessório, aqui nós temos um problema na linha ascendente, porque na linha ascendente a herança é dividida por linhas, materna e paterna. Como será a divisão quando eu tiver 2 pais e uma mãe? Teremos que construir algo razoável dentro de uma unidade sistemática, mas que não está na literalidade do Código Civil. Se aquele jovem que tem 2 pais e uma mãe vier a faltar, a herança vai ser dividida 1/3, 1/3 e 1/3, ou manteremos o sistema de linha paterna e linha materna? 50% para os 2 pais e 50% para aquela mãe. Não me parece razoável. Sem falar no problema previdenciário. Mas o problema previdenciário é com o Dr. Anderson. Muito obrigado pela atenção de vocês.